Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, então no vídeo de hoje vamos fazer a instalação do zero do Flutter. Então, para a gente começar, vamos aqui ao site flutter.dev. A gente precisa vir aqui. Essa é a página inicial. Ele traz até uma oportunidade aqui para vocês fazerem um teste do Flutter no próprio navegador de vocês. Não precisa nem necessariamente baixar, né? E aí, para a gente fazer o download, né, a gente vai encontrar aqui no Get Started. E ele é suportado atualmente por 4 sistemas operacionais: Windows, macOS, Linux e Chrome OS. No meu caso, como eu estou no Windows, e vale lembrar, né, eu vou fazer a instalação só pelo Windows. Eu só tenho Windows, eu não tenho Mac, nem o Chrome OS, nem o Linux. Sim, eu sou. Já tem o Windows, né? Então, eu uso o Windows a vida inteira. Quando eu comprei o notebook já veio com licença, não quis desfazer, enfim. Mas basta vocês clicarem no sistema operacional de vocês que vai ter as instruções direitinho de como vocês devem proceder. Beleza? Então, inicialmente, eu vou deixar baixando aqui o SDK do Flutter. Salvar como. Deixar aqui nos instaladores mesmo. Enquanto ele está baixando ali, ele deixa um aviso. Não vamos instalar o Flutter no diretório como C Program Files. Por quê? Porque dependendo do tipo de privilégio que vocês tiverem no usuário do sistema de vocês, vocês podem ter alguma dor de cabeça por conta da necessidade de privilégios elevados para fazer certas operações. Então a recomendação dele é o seguinte: a gente vai extrair o .zip dentro da pasta C, src Flutter. Então vamos aproveitar e fazer isso. Terminou de fazer o download, vou abrir aqui o arquivo .zip. Temos aqui a pastinha do Flutter. Tudo bonitinho. Vou selecionar essa pasta, extrair tudo. E aonde que a gente vai extrair? Vou procurar aqui, ó, C dois pontos. Vou criar a pasta src e vou selecionar essa pasta. Então ele vai pegar a pasta Flutter e vai extrair dentro de src. Tudo bem? Então já está fazendo ali o processo, não demora muito. Bom, não demora muito, depende na verdade, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando um SSD, então não está demorando tanto. Mas enfim, vamos deixar ele concluindo ali embaixo. Vamos voltar aqui às instruções. Depois que ele terminar de extrair, a gente vai ter que atualizar o path do sistema, né, as variáveis de ambiente. Por quê? Porque a gente vai precisar que o Windows reconheça o Flutter, propriamente dito, a linha de comando Flutter. Se a gente viesse aqui no CMD e digitasse Flutter, né, aqui ele vai dar erro, dizendo que não é reconhecido, tal. E para a gente contornar isso, a gente justamente precisa adicionar a pasta bin dele aqui, ó, Flutter bin, lá nas variáveis de ambiente. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui no iniciar. Podemos digitar aqui, ó, variáveis. E aí a gente tem aqui logo a primeira opção, editar as variáveis de ambiente do sistema. Dentro da janelinha que vai abrir, a gente tem aqui um botão escrito variáveis de ambiente. Opa, terminou de fazer aqui a extração. Variáveis de ambiente. E eu vou vir aqui, eu posso fazer nas variáveis de usuário, mas eu vou fazer nas variáveis do sistema, porque aí fica meio que global, digamos assim.
Dentro de variáveis do sistema, nós temos uma lista de opções. A gente vai procurar o path. Vamos procurar o path, vamos clicar em editar. E aí, dentro dessas listas aqui de diretórios, dentro dessa lista de diretórios, nós vamos adicionar o caminho da pasta bin. Então, a gente vai lá na pastinha do Flutter que a gente acabou de extrair. Vamos abri-la. Vamos pegar aqui a pasta bin, vamos abrir também. Reparem que aqui ó, a gente tem o flutter.bat e o dart.bat. Então, o flutter.bat é o que a gente quer que seja reconhecido aqui no nosso terminal de comando. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar aqui, ó, vou clicar na barra de endereços, vou copiar este caminho, vou voltar ali na minha janelinha das variáveis de ambiente, vou dar um novo e vou colar aquele caminho. C, dois pontos, contra barra, src, contra barra, flutter, contra barra, b. Dou um Enter. Ok. Na janela anterior, ok de novo. Nas propriedades do sistema aqui que ficou aberto no fundo, ok de novo. Pronto, agora é só vir aqui e digitar Flutter que ele vai reconhecer? Não. Por quê? Porque se vocês estiverem com esse CMD aberto desde antes de fazer a inclusão, ele não vai reconhecer. A gente tem que fechar e abrir novamente aqui o CMD. Vamos ver se agora ele reconhece. Flutter -- version. Isso, ele não achou o Git. Apesar dele não ter avisado, então a gente precisa instalar aqui o Git. É só vir no Google, Git download. Opa, download. Eu gosto de vir no site oficial, tá, galera? git-scm.com. Vamos baixar aqui. Ele já identificou o sistema operacional. Vai fazer o download. Pastinha de instaladores. E pronto. Terminou o download. Vamos executar o instalador. Processo padrão aqui, tá, galera? Deixar instalado aqui no Git mesmo. Não precisa ícones adicionais. Vou manter aqui tudo do jeito que está. Deixa ele criar aqui o Git. Aqui ele vai perguntar qual é o editor padrão a ser utilizado pelo Git. Nós vamos utilizar o Visual Studio Code. Eu vou utilizar o Visual Studio Code. Só que agora ele está reclamando. Por quê? Porque eu não tenho ele instalado. Então eu vou cancelar aqui e vou baixar o Visual Studio Code. Download Visual Studio Code. Pelo site oficial também, code.visualstudio.com. Cuidado com a fonte dos downloads de vocês, tá, galera? Para vocês não baixarem aí um Baidu da vida. Salvar. Já está terminando ali. Beleza, vamos instalar então o VS Code. Temos que aceitar o termo de licença, vou deixar o caminho padrão. Aí que tá. Aqui eu gosto de marcar o seguinte. Gosto de deixar um atalho na área de trabalho. Gosto de ter a opção abrir com code. Vou marcar as duas. E também gosto de registrar o code como editor para tipos de arquivos portados. Recomendo manter aqui no path, tá? Porque aí a gente pode utilizar o atalho do code no terminal. Já já eu mostro para vocês como que ele funciona. Mas vamos por partes. Beleza. Terminando de instalar.
Não vou iniciá-lo agora, porque tem umas configurações para eu fazer. Não, tá, deixa ele iniciar então. Eu vou aproveitar e fazer até o teste com vocês. O próprio VS Code ele tem uma funcionalidade de sincronizar configurações de atalho de teclado, os settings propriamente dito do, do VS Code e também as extensões que a gente instala. Para isso funcionar, a gente tem que fazer um login com a nossa conta. Eu fiz o login com a própria conta do GitHub. Então eu vou dar aqui, ó, turn on, sign in, turn on. Sign in with GitHub. Continuar, autorizar acesso. Já tem aqui meu usuário e senha salvos. Ele deve pedir uma senha aqui de 6 dígitos do meu autenticador. Já vai resetar aqui. Resetou. 7. Espero que dê certo. Trabalhando. Opa, acho que foi. Funcionou, hein, galera? Tá fazendo agora a sincronização, sincronizando as extensões. Então ele agora está instalando todas as extensões que eu já tinha. Aí ele reclamou aqui que o GitLens não encontrou o Git. Beleza, faz sentido, né? Então, enquanto ele está terminando de fazer as instalações aqui, vamos voltar lá no nosso navegador. Vou vir aqui nos meus downloads e vou executar novamente o Git. Por quê? Porque aí agora ele vai identificar o VS Code e aí a gente vai poder seguir com o processo de instalação. Vou manter tudo aqui do jeito que estava. Editor padrão Visual Studio Code. Agora ele deixou ajustar o nome do branch inicial. Deixa o Git decidir. Ou a gente pode deixar aqui como main, né? É o formato novo aí que o GitHub tem utilizado. Usar o GitHub do Command Line, software third party, né, de outros fabricantes, beleza. Deixa o OpenSSL aqui para a parte de HTTPS. Pode manter o estilo do Windows. Vou deixar esse aqui marcado assim também. Deixa o default. Git Credential Manager Core. Habilitar o caching. Esse aí deixa assim. Que é função experimental. Na verdade, eu não sei nem dizer para vocês o que é. Enquanto ele está terminando aqui, eu já adianto para vocês, né, vamos baixar aqui o Android Studio. Ele seria o próximo passo aqui embaixo. Então, como o Android Studio ele é pesadinho, vou deixar ele já baixando. Por fins de praticidade, tá? Eu baixo o Android Studio inteiro, ok? Existem outras opções de download aqui que a gente pode baixar só o zip, tem como baixar só linha de comando. Eu acho isso um pouco. Deixa o processo um pouco mais complicado. O Android Studio, para quem não sabe, ele é um conjunto completo de ferramentas de edição. Então, ele conta com a parte aqui de edição de texto, ele tem ferramentas para emulador, no caso, a gente consegue criar simulações aí de dispositivos móveis. Então, ele tem todo um conjunto de ferramentas já nele que a gente pode utilizar, inclusive não necessariamente para Android nativo, tá?
ele suporta Java e Kotlin, mas a gente também pode utilizá-lo para desenvolvimento com Flutter. Então, se você quiser utilizar o Flutter, não precisa lá do VS Code. Eu tinha que ter falado isso no início. Mas eu prefiro o Visual Studio Code porque eu acho que ele é um pouco, pelo menos ele é mais leve, ele aparenta ser mais leve do que o Android Studio. Então, fica aí a critério de vocês o uso dele ou não. Mas eu baixo o Android Studio mesmo assim, por quê? Justamente porque ele já tem, ele já traz o SDK do Android, ele já traz o emulator, que aí é só configurar, criar lá o dispositivo que a gente quer utilizar, é só selecionar qual é a versão do Android que a gente quer utilizar, enfim. Terminou aqui de instalar o Git, beleza? E agora o Git Lens, né, daqui a pouco ele já deve não parar de reclamar com essa parte de... Aqui. Mas vou fechar aqui o Android Studio, depois a gente volta nele. Show! Então, enquanto ele está baixando ali, nós já temos agora o Flutter baixado, o SDK, temos o Flutter adicionado no path. Então, no nosso script aqui de instalação, né, a gente já fez os passos 1 e 2, a gente já fez o update aqui do path. Agora a gente vai executar o Flutter Doctor. O que é o Flutter Doctor? É uma ferramenta que vai dizer para a gente, ele vai analisar o nosso ambiente de desenvolvimento e verificar se a gente tem tudo o que é necessário para seguir com o desenvolvimento utilizando Flutter. Para isso funcionar, inclusive deixa eu atualizar aqui o meu CMD, Flutter -- version. Tá achando ali o SDK, Dart SDK. O Dart SDK seria o kit de desenvolvimento, digamos assim, da parte do Dart. Para quem não sabe, quem não assistiu o vídeo anterior aí, algum deles, pelo menos, o Dart é a linguagem por trás do Flutter. O Flutter ele é uma ferramenta de desenvolvimento, porém a linguagem utilizada por essa ferramenta para o desenvolvimento é o Dart. E aí, para o Dart funcionar, ele precisa do SDK, Dart SDK. E aí, quando a gente baixa o Flutter, a gente baixa somente o Flutter. E quando a gente executa o Flutter, aquele comandinho pela primeira vez, ele já faz para a gente ali o download do SDK do Dart. Ele identifica que não existe, que não está instalado. Aí ele automaticamente faz o download para a gente e faz a instalação. Pronto. Fez aqui as boas-vindas, que significa então que a nossa configuração inicial funcionou. Já identificou aqui a versão do Flutter 1.22.6, Channel Stable e tal. Então agora, se a gente rodar o Flutter Doctor, ele vai funcionar também. Então agora ele vai fazer uns downloads. Esse conjuntinho de downloads aqui, ele só é feito da primeira vez que esse comando é executado, tá, galera? Ele não vai ficar baixando todas as vezes, não. Vamos aguardar um instantinho. Pronto. Terminou de executar e aí ele verificou o que? O Flutter, ele verificou aqui esse Android Toolchain, o Android Studio, o VS Code e dispositivos conectados. Então ele já diz aqui, ó, o Flutter Doctor encontrou problemas, né? Problemas em 3 categorias. Então são 3 problemas que nós vamos precisar resolver para ele funcionar. Então o Flutter está ok. Essa parte aqui do Android Toolchain, ele não encontrou o Android SDK. Por quê? Porque a gente ainda está baixando o Android Studio e a gente ainda vai fazer essa instalação. Então, a princípio, a instalação do Android Studio já deve resolver
essa parte aqui, né, esse erro, e deve resolver também esse erro. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à instalação do Android Studio. Terminou de baixar aqui embaixo, vou mandar ele abrir o arquivo. Processo padrão também, né? Abriu aqui o instalador, next, próximo. Deixo marcado aqui o Android Virtual Device, próximo. Mantenho a localização padrão e pronto. Começou o processo de instalação. Download. Instalação concluída. Vamos iniciar aqui o Android Studio. Não importar as configurações. Deixa ele carregar. Se vocês quiserem, né, compartilhar dados aqui, como eu não uso o Android Studio propriamente dito, eu acabo nem deixo sem enviar. Aqui ele já vai dar para a gente a opção de criar um ambiente de desenvolvimento, um assistente. Por isso que eu recomendo a gente fazer a inicialização do Android Studio da primeira vez. Drácula. É Drácula. Aqui ele já vai fazer alguns downloads. Tá vendo? Ferramentas do Android SDK, APIs do Google. E pronto, depois de alguns minutos aí, processo concluído. Vai depender da internet de vocês também, tá? Ele faz uma série de downloads. Então, teoricamente, quanto mais rápida a conexão de vocês, mais rápido esse processo será concluído. E aí, agora sim, com isso, a gente pode dar um finish aqui. Ele vai abrir essa janelinha. Pessoal que quiser utilizar o Android Studio, é só vir aqui criar um novo projeto. Porém, antes, a gente precisa vir aqui, ó, Configure Plugins. O que a gente vai procurar aqui? O plugin do Flutter. Então, a gente pode pesquisar aqui por... Na verdade, nem precisa. Para mim, já apareceu aqui, ó. Mas se não aparecer para vocês, basta vocês pesquisarem aqui por Flutter e instalar o plugin. Aí o plugin do Flutter, ele depende do plugin do Dart. Pergunta se vocês também querem instalar, podem instalar. Então ele vai instalar na realidade dois plugins, o do Dart e o do Flutter. Ele vai pedir para reiniciar a IDE, vamos fazer isso. E aí ele vai abrir aquele box novamente. Por que ele fez isso? Porque agora a gente tem aqui o Create New Flutter Project. Então, se vocês vierem no Create New Project, na verdade, vocês vão estar criando um projeto de desenvolvimento no Android nativo. Se vocês quiserem criar um projeto Flutter, basta selecionar aqui o Create New Flutter. Como eu não vou utilizar o Android Studio, tá? O que eu vou fazer aqui ainda? E aí vocês todos podem fazer isso também, caso queiram utilizar o Emulator. A gente vai vir aqui no Configure, AVD Manager. Então a gente vai fazer isso aqui, esse AVD Manager. O que é isso? É aqui que a gente cria os dispositivos virtuais. Eu já tenho um criado aqui, ó. Se eu der o play, ele já vai iniciar para a gente. Mas, como que seria para a gente criar um emulador novo? Deixa ele aqui no cantinho rodando. Basta que a gente venha aqui, ó, Create Virtual Device. Aqui nós podemos escolher entre TV, telefone, Android Wear. Poderia ser, por exemplo, aqui um relógio, né? Um tablet, pode ser também um automotivo, né? Um Android Auto. Vou criar aqui, pode ser um telefone, tá? Aí fica a critério de vocês. Podem escolher aqui entre alguns modelos. Pode ser o Pixel 3a com o Play Store. Enfim, vocês que sabem aí.
E aí aqui a gente escolhe qual é a versão do Android que nós queremos rodar no dispositivo. Esse aqui está rodando com o Android na versão 30, se não me engano. Isso, que seria o Android R. Mas aí vocês podem escolher a versão que vocês quiserem. Independente de qual seja, vocês vão precisar fazer o download aqui do Android, né, da versão. Basta aceitar a licença e dar um next, e aí ele começa a fazer o download da imagem do sistema. Não é muito grande, né? Aqui 1 GB e 100. Aí, mais uma vez, volto a dizer, essa etapa depende da velocidade da conexão de vocês. Quanto maior a velocidade, mais rápido esse processo termina. E pronto! 1,1 GB depois, finalizamos aí o processo de download da imagem. Então, dá um finish aqui. Mantemos a imagem selecionada. Next. Podemos dar um nome aqui para o dispositivo. Pode ser o nome que vocês quiserem. Como acho que eu já tenho um com esse nome, que é aquele que eu fechei. Dois. Eu gosto de mexer aqui nas configurações avançadas, porque para aumentar aqui o armazenamento interno, tá? Às vezes 2 GB fica muito pouco, tá? Dependendo do tempo que vocês vão ficar usando, então vocês podem colocar um pouco mais, 4096 e 4 GB, 8, enfim, quanto vocês quiserem. Finalizado. Então aqui agora é só iniciar o emulador. E pronto. A princípio, fizemos aqui a instalação no Android Studio, fizemos o setup do dispositivo, fizemos o setup do emulator. E então, a princípio, temos tudo para poder rodar de novo aqui o Flutter Doctor. Só esperar ele terminar de carregar aqui a inicialização, né, do sistema operacional. Flutter Doctor -v. Agora vamos ver do que ele vai reclamar. Flutter está tudo ok. Beleza, vamos ver.
Identificado o Android SDK, plataforma, binary, tal. Aí ele deu um aviso aqui, algumas licenças não foram aceitadas, né? E aí ele diz como a gente resolve isso. Flutter Doctor menos Android Licenses. Vamos resolver logo esse camarada, selecionei ele aqui, ou a gente pode só digitar, né? Flutter Doctor menos Android menos licenses. São algumas licenças que a gente precisa aceitar a princípio. Então é só ficar dando yes aqui e enter. Yes, enter, yes, enter. Pronto. Flutter Doctor -v. Show. Algumas em algumas instalações vocês podem se deparar com esse erro aqui. Isso acredito que seja um bug, tá? Porque a gente fez a instalação do plugin, sim, tanto do Flutter quanto do Dart. Se vocês quiserem verificar, é só voltar aqui no Android Studio, aquela janelinha, opção Configure, Plugins. É só marcar aqui o Installed e aí a gente vai ver que a gente tem os dois plugins habilitados, tanto do Dart quanto do Flutter. Mas assim, até onde eu sei, isso não faz nenhum tipo de impacto, não é nenhum tipo de problema para poder fazer o uso das ferramentas. Não sei dar certeza por quê, porque eu não uso o Android Studio. Então agora a gente vai ver a configuração lá do Visual Studio Code. Mas antes, pode acontecer de o Flutter Doctor não identificar aqui o local do Android SDK. Como que a gente resolve isso? É bem simples na realidade. Vou dar um OK aqui. Vou voltar aqui na janelinha do Android Studio. Vamos novamente aqui no Configure. E vamos selecionar a primeira opção aqui, SDK Manager. No SDK Manager, nós vamos encontrar aqui o Android SDK Location. Vamos selecionar esse caminho inteiro, dar um Ctrl C. Em seguida, vamos precisar voltar lá no iniciar, né, nas variáveis de ambientes do sistema. Então, digitei aqui variar, ele já me dá aqui a opção. Variáveis de ambiente. E aí aqui, pode ser nas variáveis de usuário ou nas variáveis do sistema, a gente vai clicar em novo. O nome da variável que a gente vai dar é em caixa alta Android underline home. E o valor da variável é esse caminho que a gente identificou ali no Android Studio. Então, Android underline home é o nome da variável e o valor dela é o caminho ali do Android SDK. Feito isso, a gente pode rodar aqui o Flutter Doctor -v novamente. E aí, a princípio, né, deve estar funcionando agora. Beleza? Show. Então, finalizamos essa parte. Vamos agora lá no Visual Studio Code. Podemos fechar aqui as configurações, tá? Só ver o que ele está falando aqui no plugin. A princípio tem... botei para atualizar e não fez nada. Enfim, só dá OK. Ah, tá. Ele pede para reiniciar. Show. Bom, então temos aqui o nosso editor. Temos aqui o Visual Studio Code aberto. A princípio, vocês precisam necessariamente de quê para poder fazer o desenvolvimento de Flutter com esse camarada? Vocês vão precisar vir aqui nas extensões e vocês vão precisar encontrar a extensão do Flutter.
esta aqui. Essa extensão vocês precisam instalar. No meu caso aqui já está instalado, né? Porque ela já está sincronizada ali com as minhas últimas configurações. Deixa eu ver se aqui tem Dart também. Eu não lembro se aqui tem Dart. Tem também. Podem instalar os dois, tá? O Flutter e o Dart. Na verdade, quando vocês forem instalar o Flutter, eu acho que ele vai instalar o Dart também automaticamente, mas façam essa verificação e instalem os dois plugins. Tranquilo? Então, obrigatoriamente, essas extensões que vocês precisam. E como que funciona? Já para dar o gostinho aí para vocês, como que funciona o uso, né? Como que a gente vai usar esses caras? Com o Visual Studio Code, vocês podem inicializar um projeto tanto utilizando aqui o terminal integrado. Nossa, veio estranho aqui, mas depois eu vejo a configuração disso. Ou vocês podem utilizar aqui o atalho Ctrl Shift P para abrir um menu aqui, um menuzinho de comandos. Basta a gente digitar Flutter New Application Project. Ele pergunta se a gente quer utilizar as configurações recomendadas aqui para o Dart e Flutter. Pode marcar que sim. Então, cancelar aqui. Dá um Yes. Vamos lá de novo. Ctrl Shift P. Aí ele já fica aqui em cima, né? Flutter New Application Project. Nós vamos escolher a pasta onde nós queremos criar o projeto. No caso, eu vou criar aqui na minha pastinha Flutter mesmo. E agora a gente dá um nome para a aplicação. Eu vou chamar, sei lá, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui como sendo Installation Tutorial. Que seja. Ele já vai executar o Flutter Create para a gente. Vai criar aqui as estruturas de pasta. Existem umas configurações que a gente pode fazer ainda, porque eu vou mostrar para vocês já já. Então, fez aqui a criação das pastas. Sim, já sei o que aconteceu. Falta eu instalar a fonte que eu uso aqui normalmente. A fonte que eu uso, galera, é a Fira Code. Não sei se vocês conhecem. Acho que está do lado de fora dessa pasta. Fira Code. Deixa eu ver se tem alguma atualização. Caso vocês tenham interesse, isso aqui fica de extra, tá? Fira Code. Opa. Fira Code. Basta vocês pesquisarem por Fira Code. É uma fonte com ligadura. Então, algumas coisas, por exemplo, o igual, que seria o de comparação, ele fica com igual com dois tracinhos maiorzinho. A gente que usa Arrow... Nossa, já está na versão 5. A gente que usa Arrow Function, às vezes, quando a gente coloca o igual com uma seta. O igual com o maior que. Ele faz o formato de uma seta direitinho. Então, assim, quem tiver interesse, recomendo. Basta pesquisar por Fira Code, vir aqui no GitHub, baixar o instalador, que na verdade é um .zip. E aqui embaixo a gente tem um link para instruções de como instalar. Inclusive a gente tem até como habilitar as ligaduras, né, em vários editores. No caso aqui a gente vai olhar no VS Code, se for o caso. Então aqui, instalações, instruções de instalação no macOS, no Linux, no Windows. Então a gente vai vir aqui na pasta TTF, clicar 2 vezes em cada arquivo e selecionar a opção instalar fonte. Então, vamos vir aqui, TTF. Para cada um eu vou dar aqui o instalar. Pronto, fiz a instalação das fontes. Aí agora como que a gente habilita essa fonte no VS Code? Vou até fechar aqui.
Opa, desculpa, vou até fechar aqui o VS Code para ele poder atualizá-lo depois. Vou fechar, abrir de novo. Esqueci de travá-lo aqui na... Pronto, já está funcionando. Eita. Ver se eu tenho uma função aqui para mostrar para vocês. Não, mas aqui... aqui, pronto, tá vendo? Isso aqui é a junção de um igual com um maior que. Aí ele faz essa seta. Eu gosto, acho legal. Por isso que ficou estranho daquele jeito, porque a configuração já está feita. Mas qual é essa configuração? A gente vai vir aqui nas preferências e vai editar aqui os settings. Na verdade, a gente poderia, acho que fazer até pela Ctrl, vírgula, para abrir aqui as configurações, né? E aí a gente vai vir aqui, editor, font family, font ligatures. Pronto. Dentro de text editor, font, a gente pode selecionar aqui o font family e habilitar aqui o font ligatures, configurando aqui o font features settings. Aqui, ó, editor.fontligatures true. Deixa eu ver se tem aqui. Só tem essa opção mesmo. Beleza? Aí basta depois fechar o VS Code e abrir de novo e pronto. Então agora voltando aqui no nosso projeto, quando ele terminar de inicializar tudo bonitinho, ele vai ficar com esse formato aqui. Depois a gente vai ter um vídeo falando sobre cada uma dessas linhas aqui. Mas a princípio, tendo aqui o emulador rodando, aqui na parte inferior direita, ele já identifica que existe um dispositivo conectado. Bruno, preciso toda vez ir lá no Android Studio, abrir lá o AVD Manager para rodar a minha simulação, o meu emulator? Não. Daqui do projeto do Flutter, vocês têm duas opções. Vocês podem clicar aqui embaixo, onde está escrito nenhum dispositivo, no device, e ele vai abrir a lista de dispositivos disponíveis. Ou, no momento em que vocês executarem o projeto, como que a gente executa? Como que a gente roda o projeto? Pressionando a tecla F5. Ele vai identificar que não tem nenhum dispositivo e vai perguntar aqui qual dispositivo a gente quer utilizar dentro dos dispositivos identificados. Basta escolher um deles e ele vai fazer o processo todo automaticamente. Pode acontecer de algum antivírus de vocês encher o saco, como foi o caso do meu aqui, mas é só concordar que ele vai fazer o restante direitinho. Dica pessoal, né? Eu gosto de vir aqui nas configurações do emulator e habilitar aqui no Settings, Emulator Always on Top. Por quê? Porque quando a gente clicar ali para digitar, deixa eu mudar aqui o Dark Theme. Senão, toda vez que a gente olha aqui o emulator, clica aqui para digitar, ele vai ficar se escondendo atrás do editor. Então, colocando ali o Always on Top, a gente consegue desenvolver aqui a nossa aplicação sem precisar ficar toda hora alternando janelas. Beleza? Então aqui ele já está fazendo o processo de compilação, o build, né? Vou esperar um pouquinho e já volto. E pronto, galera. Terminou aqui de buildar a nossa aplicação. Reparem o seguinte, ele fez alguns procedimentos aqui, algumas instalações, tá? Mas essas instalações, esses pacotes de verificação de licenças
isso só acontece na primeira vez. No caso, a primeira vez mesmo que a gente está rodando a primeira aplicação como um todo. A partir daqui, todo projeto que vocês forem rodar, ele não vai ficar fazendo essas instalações e, portanto, vai tudo acontecer de forma mais rápida. E aí é isso, temos aqui a nossa aplicação rodando, identificando bonitinho os cliques. Aqui em cima a gente tem a barra de controle, né, da emulação, a gente tem o hot reload, a gente tem o hot restart. Se a gente quiser parar a simulação, basta pressionar aqui o stop. E esse botãozinho aqui é para abrir o DevTools do Dart, mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Tudo bem? Então, aplicação instalada, né? Inicializando aqui, rodando bonitinho, como deveria. Tudo bem? Então agora a gente está pronto para começar a botar a mão na massa. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu!